Boa tarde, professor Jorge, professor André, meu nome é Daniele, eu sou aluna da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, juntamente com a Aline Ribeiro, e eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é a influência na gestão financeira dos 5 municípios que mais receberam royalties de petróleo no estado do Rio de Janeiro nos anos de 2009 a 2012. Eu vou fazer uma breve introdução do tema. Vou falar do problema, os objetivos geral e específicos e a metodologia utilizada. Posteriormente, a Aline terminará a nossa apresentação fazendo a análise dos dados e mostrando a que conclusão nós chegamos. Bom, então eu vou dar início à nossa apresentação. O petróleo ele é um mineral de extrema importância mundial, tanto para o dia a dia da população, quanto para a economia dos países. Guerras homéricas já aconteceram por causa desse recurso, tamanha sua importância financeira. No Brasil não é muito diferente. De acordo com dados divulgados pela Petrobras em 2013, o Brasil ele ocupou a 13ª posição no ranking dos países produtores de petróleo. Tá, mas por que isso virou tema do nosso trabalho de conclusão de curso? Na verdade, a nossa curiosidade ela surgiu com a discussão gerada em 2012 sobre a redistribuição desses royalties aqui no país. O que acontece? A emenda proposta, a 387, ela visava a redistribuição de forma igualitária dos royalties de petróleo entre os municípios e estados da federação. Lógico que Rio de Janeiro e Espírito Santo, os estados não ficaram nem um pouco contentes com essa emenda. Porque, no caso do Rio de Janeiro, que vai ser o nosso objeto de estudo, ele sendo detentor de 83% da produção de petróleo, ele perderia 7 bilhões com essa nova redistribuição. Essa emenda foi sancionada, só que com uma ressalva. Esses novos percentuais de redistribuição só valeriam para novos blocos. Por que despertou o nosso interesse? Porque quando surgiu essa nova emenda, o que o estado do Rio de Janeiro alegava é que ele utilizava esses royalties de petróleo para o crescimento econômico dos municípios. Só que, numa contrapartida, os municípios não estavam apresentando um crescimento econômico e a população não estava satisfeita com as políticas públicas promovidas pelo Estado. Então, isso gerou uma certa incoerência. Se o Estado precisa dos royalties porque utiliza o crescimento econômico, mas não está ocorrendo esse crescimento econômico, como que está sendo feita a gestão desses recursos? Como que ela está acontecendo? Ela está acontecendo? Então, o problema da nossa pesquisa é qual é a influência que os repasses de royalties de petróleo exerceram sobre as finanças dos 5 municípios que mais recebem esses recursos no estado do Rio de Janeiro no período de 2009 a 2012? O nosso trabalho tem como objetivos, geral, investigar a influência das transferências de royalties de petróleo nas finanças dos 5 maiores municípios receptores no estado do Rio de Janeiro no período de 2009 a 2012, bem como examinar se esses recursos se traduzem em melhorias para a população dessas cidades. Os objetivos específicos são estudar a composição das receitas e das despesas desses municípios, avaliar a gestão financeira das municipalidades pesquisadas e verificar se há dependência financeira desses municípios com relação aos royalties de petróleo. A metodologia, o nosso trabalho é descritivo e documental, e o universo da amostra vão ser os 5 municípios fluminenses que mais receberam os royalties. Esses 5 municípios são Campo dos Goyatacazes, que receberam mais de 1 bilhão, Macaé, com 450 milhões, Rio das Ostras, com 299 milhões, São João da Barra, com 213 milhões e Cabo Frio, com 190 milhões. Bom, agora a Aline ela vai continuar a apresentação do trabalho, mostrando a análise dos dados, os resultados encontrados e a que conclusão nós chegamos. Olá, professor Jorge Henrique, professor André. Meu nome é Aline Ribeiro de Souza,
Estou cursando também a disciplina de trabalho de conclusão de curso e a minha pesquisa foi realizada em conjunto com a Daniele. A colega já apresentou anteriormente o nosso tema, o problema da nossa pesquisa, a metodologia, bem como algumas outras informações necessárias ao entendimento do nosso trabalho. A partir de agora eu vou seguir com a minha parte, que seriam os itens 6 e 7, ou seja, apresentação e análise dos dados, bem como as conclusões que nós chegamos após o nosso estudo. Começando então com a minha parte do trabalho, eu vou apresentar os dados e farei também a análise dos resultados. Os dados que nós utilizamos na nossa pesquisa foram retirados das demonstrações financeiras desses 5 municípios. Tá? Essas demonstrações elas estão disponíveis no site da Secretaria de Tesouro Nacional. Tá? Tem os arquivos lá todos discriminados. Quando nós fizemos a pesquisa, nós optamos por elaborar vários quadros demonstrativos. Primeiro, nós iniciamos com a apresentação das receitas correntes, que são as receitas mais importantes aqui no objetivo do nosso trabalho, e depois nós apresentamos as despesas totais desses municípios. Lembrando que as receitas correntes, elas foram discriminadas por receitas tributárias, fundos de participação dos municípios, o ICMS repassado pelo Estado aos municípios, os royalties de petróleo, bem como as outras receitas. Já no que tange as despesas totais, nós separamos por despesas de pessoal, custeio, investimentos e juros e amortização da dívida. Passando então para a etapa de análise dos dados, vamos falar sobre o gráfico da composição das receitas correntes dos municípios estudados. Para a confecção desse gráfico, nós utilizamos a média das receitas entre os exercícios de 2009 a 2012. Iniciando pelo município de Campos dos Goytacazes, nós podemos perceber que essa cidade ela é dependente dos repasses dos royalties de petróleo. Isso porque esse tipo de receita representa 55% das suas receitas correntes. Esse resultado só confirma a importância desse recurso para o município. Além disso, é flagrante a baixa participação das receitas tributárias da cidade, pois ela representa apenas 7% das receitas correntes. Passando agora para Macaé, podemos dizer que ela apresenta um resultado melhor do que sua antecessora, pois a representatividade dos royalties nas finanças municipais gira em torno de 29% das receitas correntes. Ou seja, ainda que o percentual dessa participação seja significativo, nós não podemos afirmar que esse município depende exclusivamente dos royalties de petróleo para uma boa gestão financeira. Ademais, é importante citarmos que Macaé apresenta uma boa porcentagem de receita tributária, pois ela representa 27% das suas receitas correntes. Por isso, podemos inferir que esse município tem, ao menos, se esforçado para arrecadar seus tributos, tais como o ISS e o ITBI. Já no que tange o município de Cabo Frio, nós podemos perceber que os royalties de petróleo representam 38% do total das receitas correntes, enquanto que as receitas tributárias significam 12%. Assim, podemos inferir que esse município ainda não depende completamente dos royalties, mas é necessário atentar para sua já elevada representatividade. Já no município de Rio das Ostras, 49% das receitas são relativas aos royalties e apenas 12% das receitas são tributárias. Assim, ao somar-se os valores auferidos com as receitas tributárias, com aquele concernente ao fundo de participação dos municípios, bem como com o ICMS recebido do Estado, percebemos que chega a 26%, ou seja, uma porcentagem bem abaixo da participação dos royalties. Por isso, esse município precisa ficar em alerta, pois de certa forma ele é sim dependente dos royalties de petróleo. Por último, São João da Barra apresenta 66% das suas receitas correntes relativas aos royalties de petróleo. Por isso,
é, sem dúvida alguma, o município que mais depende desse repasse. Continuando com a etapa de análise dos dados, vamos estudar agora a composição das despesas totais dos municípios. Mais uma vez, para a confecção do gráfico, nós fizemos a média aritmética entre as despesas de 2009 a 2012. Começando então pela cidade de Campos dos Goytacazes. Nós podemos perceber que as despesas de custeio e as de investimento totalizam 63% das despesas totais, o que denota que a maior parte dos gastos se referem ao custeio da máquina pública e seus serviços, tais como iluminação pública, limpeza urbana, manutenção de equipamentos, bem como se relacionam ao planejamento e execução de obras, instalações, equipamentos. Ou seja, nos parece que esse município tem sim investido as suas receitas para beneficiar a população. Já passando ao município de Macaé, nós percebemos que a soma da porcentagem das despesas de custeio com as de investimento totalizam 61%. Esse resultado sugere que a maior parte das receitas correntes está sendo convertida em benefícios para a população. Em Cabo Frio, as despesas de custeio e de investimento representam juntas 60% das despesas totais. Contudo, é importante destacar que as despesas com pessoal são mais elevadas do que nos demais municípios, pois estão na casa de 48%. Já em Rio das Ostras, as despesas de custeio e de investimento totalizam 68% das despesas totais, fazendo com que o município seja, sem dúvida, o segundo que mais investe ou mantém serviços públicos. Já, por último, São João da Barra apresenta a porcentagem de 69% relativa a custeio e investimento, ou seja, de todas as suas despesas, 69% se referem a custeio e investimento, mostrando-se assim como a cidade que mais investiu e mais proporcionou serviços à população no período de 2009 a 2012. Passando então à etapa das conclusões, gostaríamos de lembrar o problema da nossa pesquisa. Qual é a influência que os repasses de royalties de petróleo exerceram sobre as finanças dos 5 municípios que mais receberam esses recursos no estado do Rio de Janeiro no período de 2009 a 2012? Pois bem, após analisar os dados, nós podemos perceber que ao menos 2 municípios dependem financeiramente dos royalties, a saber, Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Dizemos relação de dependência porque esses recursos representam mais de 50% do total de receitas correntes auferidas por essas cidades. Além disso, destacamos que o município de Rio das Ostras está quase alcançando essa relação de dependência, pois a média de participação dos royalties em suas receitas correntes é de 49%. Portanto, consideramos assim que o problema de nossa pesquisa foi completamente respondido. Ademais, gostaríamos de citar que, se formos observar a aplicação desses recursos de royalties, nos parece que os municípios investem boa parte das receitas dos royalties em custeio e investimentos, o que teoricamente tem sim proporcionado benefícios para a população dessas cidades. Para encerrar, vamos apresentar as sugestões para estudos futuros. O nosso estudo se enquadrou como uma pesquisa documental e, como tal, focou apenas 5 municípios do estado do Rio de Janeiro e trabalhou com o período de 2009 a 2012. Por isso, essa pesquisa não pode, de forma alguma, se esgotar aqui. Podem ser ampliados o número de cidades, bem como o período estudado. Além disso, a questão dos royalties não se restringe apenas ao estado do Rio de Janeiro, ou seja, a pesquisa ela pode ser também feita em outros estados da nossa federação. Esse foi o nosso trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis.
Gostaríamos de agradecer por todo o suporte que nos foi dado até aqui. Esperamos, sinceramente, que o objetivo da pesquisa tenha sido alcançado e que os senhores possam ter entendido o nosso objetivo aqui. Muito obrigada.